Este vídeo é apresentado pela Curiosity Stream, o principal local para assistir documentários de ciência, história, tecnologia, natureza, viagens e outros temas. Veja você, romano tardio, no sofá comendo uvas o dia todo, enquanto o império é invadido por hordas bárbaras, indo ao Coliseu ou Circo Máximo, comendo pão gratuito e vendo jogos o dia todo, enquanto cidades na Gália são saqueadas e queimadas por invasores germânicos. Ou pelo menos é assim que muitos historiadores retrataram os romanos tardios até o século XX, mas espero que já tenha mostrado em alguns vídeos que essa visão está absolutamente ultrapassada. Já analisei nestes dois vídeos aqui que o soldado romano tardio não era absolutamente inferior ao legionário romano primitivo, e espero que também possa mostrar neste vídeo aqui que os romanos tardios tinham muito boas razões para não estarem mais super motivados para lutar por seu império. A desvalorização da moeda romana teve grande importância, mas existiam outras razões sistêmicas e sociais para os romanos tardios às vezes não apoiarem ou até lutarem contra seu império. Às vezes, uniam-se aos invasores germânicos ou formavam grupos rebeldes saqueadores. Neste vídeo, vamos explorar por que os romanos tardios ficaram cansados do império e por que muitos provavelmente aplaudiram a dissolução do Império Romano Ocidental. É um dos mistérios da história, por que o Império Romano Ocidental aparentemente caiu tão facilmente, tendo sido invadido em poucas décadas por inúmeras tribos germânicas. Como ocorreu? Os romanos não estavam muito motivados a defender seu império contra invasores? Pensaria que os romanos teriam se unido todos, pegaram armas, alistaram em massa para se juntar às fileiras das legiões e assim em número muito superior aos invasores germânicos, expulsando-os do Império Romano para sempre. Porém, incrédulos, lemos como os romanos tardios quase permitiram que os germânicos invasores entrassem, de maneira fatalista e resignada. Onde estavam os primeiros romanos, que conquistaram quase todo o mundo conhecido e subjugaram inúmeros inimigos? Onde estão agora os antigos romanos? Não surpreende que historiadores retratem os romanos tardios após o século IV depois de Cristo como fracos, decadentes e degenerados, sombra de seus antigos e virtuosos eus do início do império. Enquanto o romano antigo era forte, viril e virtuoso, dizia-se que o romano tardio era covarde, decadente e fraco. Afirmava-se que os romanos perderam toda a virtude. Edward Gibbon, em sua famosa obra A Queda do Império Romano, propagou essa teoria com bastante força e, embora seu livro seja um trabalho magistral para a época, sabemos agora que essas acusações contra os romanos tardios não são verdadeiras. Primeiramente, é importante notar que os incentivos para ingressar no exército eram piores no fim do Império comparado ao início, implicando em salários médios menores aos soldados. Após 25 anos de serviço militar, não havia mais recompensas significativas como doações generosas de terras. Porém, o risco de morte crescia com a intensificação das pressões da invasão bárbara. Não é a melhor relação risco-recompensa, pode-se dizer. Além dos incentivos econômicos reduzidos para ingressar no exército romano tardio, havia outras razões pelas quais os romanos tardios não se sentiam motivados a se juntar às legiões e defender seu império. E aqui um valioso trecho do historiador Prisco, visitando a corte de Átila, o Huno, em 448 d.C., revela detalhes interessantes sobre o pensamento dos romanos tardios e as razões da falta de motivação para unir-se contra os bárbaros invasores. Agradeço especialmente ao Guelry Maias por apresentar este texto de Priscus à minha atenção. Obrigado, Guelry. Priscus descreve um grego romano capturado pelos hunos em Maesia na década de 440. Surpreendentemente para Priscus, este grego parecia gostar da vida entre os hunos, mais que sua vida prévia com romanos. Essas são as razões dos gregos para essa visão fascinante. Após a guerra, os escitas vivem tranquilos, desfrutando do que têm e pouco perturbados. Os romanos, por outro lado, estão em primeiro lugar muito sujeitos a serem mortos se houver hostilidade,
pois têm que depositar suas esperanças de proteção em outros e não são permitidos pelos tiranos usar armas. E aqueles que os usam sofrem com a covardia dos generais, incapazes de conduzir a guerra adequadamente. Muito interessante. Qual o significado? Isso implica que os romanos tardios não podiam combater os bárbaros independentemente. Eles precisaram aguardar a chegada do exército ou ter esperança de que uma unidade comitatus ou limitanei estivesse na cidade para a defesa. E, de fato, descobrimos com grande surpresa que somente em 440 d.C. o imperador romano Valentiniano III permitiu que os cidadãos romanos no Ocidente portassem armas. De fato, é incrivelmente surpreendente. No ano 440 d.C., devido aos crescentes ataques vândalos às costas italianas, Valentiniano III emitiu a novela Valentiniani IX. O imperador Majoriano reemitiu a mesma lei em 457 d.C., a novela Majoriani VIII, chamada sobre o retorno do direito de portar armas. É realmente surpreendente ver que, apesar de todos os problemas que o Império Romano Ocidental enfrentou desde o início dos anos 400, os imperadores levaram quase 40 anos para perceber que poderia ser uma boa ideia treinar civis para lutar e equipá-los com escudos, armaduras e armas. Infelizmente, veio tarde demais, como sabemos em retrospectiva. E parece que aqueles que poderiam pegar em armas, não estavam realmente satisfeitos com seus comandantes, vendo muitos deles como incompetentes ou covardes. Isso me fascinou totalmente quando li pela primeira vez, mas imagine aprender essas informações assistindo vídeos como esse. Sem dúvida, o YouTube é ótimo para disseminar conhecimento em vídeos divertidos, mas outra plataforma, o CuriosityStream, oferece documentários profissionais de alta qualidade sobre história, incluindo o Império Romano. Tenho assinatura no CuriosityStream há algum tempo, principalmente pelos ótimos documentários de história. Recentemente vi o documentário Efeito Borboleta sobre Cartago, rival de Roma. Incrivelmente bem feito, o documentário Roma, primeira superpotência mundial. Há milhares de documentários de qualidade na CuriosityStream, incluindo vários exclusivos e premiados originais. Portanto, seja interessado em história, natureza, viagens, comida, espaço ou tecnologia, encontrará seus programas favoritos no CuriosityStream. A melhor parte é poder assistir aos programas a qualquer hora, lugar e dispositivo, como TV inteligente, PC, smartphone ou tablet. Então vá para o curiositystream.com ou escaneie o código QR para acesso ilimitado aos melhores documentários e séries de não ficção do mundo. Aos fãs deste canal, usem o código promocional MaioriaNews e economizem 25%. Oferta incrível, 10 vezes mais barato que outros serviços de streaming. E, assim, também apoia o canal e ajuda a combater equívocos sobre o Império Romano Tardio. Muito obrigado, amigos da história romana tardia, graças a Messi. Então, sobre os romanos tardios e sua motivação não tão alta para lutar. Descobrimos, surpresos, que eles não podiam lutar por muito tempo, mudando apenas após 440, quando finalmente foram autorizados a portar armas. Contudo, há mais. Priscus relata que o grego convivendo com os hunos tinha outras informações interessantes sobre sua preferência pela vida entre os hunos ao invés do Império Romano. Mas a condição dos súditos romanos em tempo de paz é muito mais grave do que os males da guerra, pois a cobrança dos impostos é muito severa e homens desonestos infligem danos aos outros porque as leis praticamente não são válidas para todas as classes. Um transgressor que pertence às classes ricas não é punido por sua injustiça, enquanto um homem pobre que não entende os negócios sofre a pena legal. Isso é, se ele não partir desta vida antes do julgamento, tão longo é o curso de processos judiciais e tanto dinheiro é gasto neles. O clímax da miséria é ter que pagar para obter justiça. Ninguém dará ouvidos ao homem ferido, a não ser que ele pague uma quantia de dinheiro ao juiz e aos escrivães do juiz. Agora isso é altamente interessante, pois nos dá evidências de primeira mão sobre a injustiça social e judicial no Império Romano Tardio. Já sabíamos que o tardio Estado romano era injusto para as classes baixas,
Na verdade, o Estado romano primitivo já era bastante injusto. A justiça sempre favoreceu a elite rica, enquanto as classes baixas não tinham representação justa perante a lei. Sempre foi um problema na sociedade romana, mas no Estado romano tardio, piorou com os juízes e funcionários corruptos, que podiam ser subornados para dar vantagem injusta ao partido rico. Os gregos citam a elevada carga tributária, já mencionada diversas vezes neste canal. Assim, um sistema de justiça injusto, que sistematicamente desfavorecia as classes mais baixas e favorecia os ricos, em combinação com altos impostos e ao mesmo tempo não sendo permitido se defender no caso de ataques bárbaros. O grego então prosseguiu concluindo que lamentava que os oficiais não possuíssem o espírito das gerações anteriores e que estavam arruinando o Estado. Isso implica que a corrupção era um problema real, já que, se não fosse tão elevada e muitos impostos não sumissem nos bolsos dos oficiais romanos, a carga tributária talvez não precisasse ser tão alta desde o começo. Assim, vemos os problemas do Estado romano tardio neste texto de Priscus, detalhado muito vivamente exatamente os problemas que estávamos abordando em alguns vídeos. É por isso que, quando as coisas desmoronaram após as invasões de 407 d.C., as classes baixas fugiram das cidades em massa, algumas se unindo aos rebeldes Bakshaudi. Gladiadores, escravos, camponeses e outros das classes mais baixas da sociedade romana tardia se uniram e formaram suas milícias rebeldes independentes. Às vezes, uniam-se às forças dos invasores bárbaros. Aparentemente, alguns preferiam a vida nas tribos germânicas, já que a sociedade talvez fosse mais justa e com menor carga tributária. Podemos realmente dizer que o injusto sistema social de Roma contribuiria, no final, muito para o seu próprio declínio. O leste, por motivos explicados no vídeo, evitou tal destino. Apenas nos anos turbulentos após o desastre de Adrianópolis e com as rebeliões góticas em torno do ano 400 vimos situações e rebeliões tão ruins. Portanto, não foi só um fenômeno do Império Romano Ocidental. Contudo, o leste estabilizou-se, já o oeste não, por motivos abordados neste vídeo. Então, no ocidente, mais escravos fugiam do tratamento injusto e, às vezes, até acolhiam os invasores germânicos como libertadores. À medida que o Estado começou a se desintegrar com mais regiões declarando sua independência, como por exemplo o território basco ou armorica, muitos escravos, gladiadores, camponeses e outros fugiram para essas regiões esperando começar uma nova vida em uma sociedade mais igualitária. Então, entendemos por que os romanos tardios não estavam tão motivados a lutar pelo império. Por que arriscar sua vida por um império que te trata injustamente? Por que arriscar sua vida unindo-se às legiões recebendo menos pagamento que soldados do Império Romano Antigo e defendendo um Estado mais injusto que o Romano Antigo? Como mencionamos, o Império Romano nunca foi justo, porém com impostos baixos e vida estável, essa sociedade injusta podia existir. Contudo, quando a situação saiu do controle e a vida deixou de ser estável, as classes mais baixas, compreensivelmente, se rebelaram. Assim, é realmente uma ironia da história que a injustiça do próprio Estado romano foi uma grande razão para o seu declínio. Foi uma coincidência de sorte que o Oriente sobreviveu a tempos perigosos, levando anos para reformar deficiências no Estado romano oriental posterior. O injusto sistema de escravidão, por exemplo, diminuiu nos séculos posteriores do Império Romano do Oriente. A terrível prática dos jogos gladiadores foi totalmente abolida em algum momento. Em Constantinopla, já não havia arena gladiatorial. Assim, o Oriente aprendeu com os erros do Ocidente em algum grau, permitindo-lhe continuar por alguns séculos ainda. É fascinante aprender por que o Império Romano Ocidental caiu. Não pois romanos tardios eram degenerados, fracos e inferiores. Não, pois para eles, a noção de Roma, especialmente para as classes baixas que formavam a maior parte da sociedade, havia morrido e não valia mais defender.
Por favor, curta e se inscreva para não perder vídeos futuros sobre o fascinante tema do Império Romano Tardio. Considere apoiar meu trabalho no Patreon ou na associação do YouTube, pois a sustentabilidade deste canal a longo prazo depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e eu realmente quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigo Tiago. Para saber mais sobre a sobrevivência do Império Oriental e queda do Ocidental, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender por que a desvalorização da moeda romana foi crucial na queda de Roma, assista a outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos amigos da história romana, gratias tibiago e benevolete.